meditar na palavra do Senhor. Falar na palavra do nosso Deus. Eu quero, antes de nós abrirem suas Bíblias, fazer um comentário sobre os países que foram aí falados. Itália, um país que recebe grandes fluxos de imigrantes, é um país bem desenvolvido, um país com a condição elevada, que tem sua cultura firmada mais no turismo. Portugal, um país que está se envelhecendo, tem se envelhecido, e as igrejas têm caído em decadência. Ucrânia, Polônia, eu não estou lembrado da história da Polônia, não. As igrejas são pequenas e tem um número de muçulmanos, e que é difícil o número do catolicismo, nominais, que é muito grande, a igreja é bem reduzida. Aí veio a França. França é um país rico, desenvolvido e cético. Eu ouvi com os pastores que para a França disse que é um local super difícil de pregar o evangelho, e as pessoas acham que não precisa de Deus. As pessoas gostam de moda, de tecnologias. A pastor Oswaldo esteve lá um tempo atrás e disse que a situação é extremamente difícil para anunciar o evangelho na França. Lituânia, nome difícil, viu? Lituânia. Aí também tem uma grande dificuldade de pregação do evangelho e um número crescente grande de muçulmanos. Precisamos orar. Igrejas pequenas que não têm condições de sustentar o emprego. E quando eu ouvia todas essa característica, eu ouvi que você está falando de nós aqui. Igrejas pequenas não têm condições de manter obreiros. Igrejas pequenas não têm condições. Eu penso que os grandes fatores que as igrejas não têm conseguido manter os pastores não é o tamanho da igreja, mas a infidelidade. É o número de infidelidade. Nós temos a nossa dizimista, nossa igreja, ela vai em torno de 12 a 14 pessoas que são dizimistas na nossa igreja. Ela vai em 12 a 14 pessoas, ela oscila nesse número, 12 a 14, não é isso, não é em torno de 12 a 14 pessoas. Nossa oferta não ultrapassa R$200. Realmente ela chega em torno de mim, vai lá 250, mas não chega a R$300 essas ofertas mensais. Então, o grande problema enfrentado é infidelidade. Nós vivemos numa época secularizada e de grandes infidelidades. As pessoas não têm se preocupado com o reino de Deus, têm preocupado com bens, com posses, com ter. Enquanto Deus tem nos falado que tudo isso diante de nossos olhos é passageiro, que nossa vida aqui é transitória. Eu tenho desafiado os adolescentes a viver para a glória de Deus. Nos estudos, eu sempre falo isso para eles. Tudo que vocês venham fazer, façam para a glória de Deus. Qualquer sonho que vocês tenham, que esse sonho seja firmado para a glória de Deus. Vocês podem não desfrutar de uma formatura, de um bom emprego, de uma casa boa, mas vocês terão o reino de Deus. Falar do Senhor. Então, tudo que venham viver, pense, viver para a glória de Deus. A glória de Deus. Deve ser a nossa maior missão, nosso foco. Precisamos voltar nosso olhar para a obra do Senhor. Entender que a obra de Deus é mantida pela fidelidade do seu povo. Quando o ministério eu vou cantar, me veio um texto na cabeça e eu não consegui lembrar a referência dele assim rápido. Onde uma igreja que pediu a Paulo com insistência para participar do sustento da obra missionária. 2 Coríntios 8. Qual era a igreja de Paulo em Gálatas? Filipenses. Igreja de Filipenses. Amém. Me ajudou, Filipenses. Uma igreja pobre, uma comunidade pobre. Paulo colocou eles de fora, no sustento, nas ofertas, porque era uma igreja pobre. E aquela igreja que suplicou com muitos roubos para que eles participassem da obra, para que eles sustentassem a obra missionária. Então, o grande problema nosso não é falta de dinheiro, não, é falta de fidelidade. Falta de fidelidade. Se Deus quisesse você um milionário, Ele o faria, Ele dando ouro e da prata. Ele pode fazer
milhões do milionário, se ele quiser, o milionário. Ele pode fazer. Mas ele diz: aquele que é infiel no pouco, não vai ter muito. Assim, o nosso problema é lidar com o nosso coração que é infiel, que vai esse problema de infidelidade. Ninguém se torna rico por roubar a Deus, por ser infiel a Deus. Ninguém torna sua situação financeira melhor por ser infiel a Deus. Pelo contrário, torna pior. Além da situação financeira difícil, torna a sua situação espiritual difícil, porque não está infiel ao Senhor. Nosso relacionamento está quebrado, porque você está roubando a Deus. Roubando a Deus e roubando os irmãos. Os irmãos entendam, quem não é dizimista, congrega, que rouba a Deus e rouba os irmãos também. Rouba o seu irmão. Que alguém está mantendo tudo. Você desfruta daquilo que os outros mantêm. Não está roubando a Deus e está roubando o seu irmão que sustenta toda a obra, carrega nas costas o fardo para que você desfrute. E lembre que Deus não se agrada de pessoa infiel. Deus nos chama a fidelidade, nos chama a honrar o Senhor nas primícias de nossos bens. Os irmãos que têm me acompanhado durante esses quase 9 anos sabem qual é a filosofia. Deus não depende do seu dízimo, do seu dinheiro para sustentar a minha nem pastor nenhum. Deus vai sustentar do seu jeito. Mas Deus quer usar as nossas vidas para sustentar a sua obra. Os irmãos conhecem, nós estamos já enfrentando nossa igreja. E como Deus tem mantido a sua obra aberta aqui, essa igreja aberta. Então, assim, Deus não depende de você, mas Deus quer nos usar cada um de nós, para que o seu reino avance. Lembre disso quando você pensar na oferta para convicções. Lembre disso no momento de ofertório. Lembre disso no momento de você devolver o seu dízimo de oferta, ou você estiver dentro do seu dízimo de sua oferta. E Deus não se agrada de um coração infiel. Deus não se agrada daquele que é infiel ao Senhor. Não só na questão financeira, mas na questão do seu tempo, do seu dia a dia, dos seus talentos. Quando nós somos infiel financeiramente, isso é uma consequência de várias outras infidelidades para o nosso coração. Nós somos infiéis nos nossos talentos, somos infiéis no tempo, somos infiéis na obra do Senhor. Então, a financeira é simplesmente uma consequência da infidelidade que está em nós. Deus tem misericórdia em nossas vidas, que possamos entender que o sustento da obra do Senhor, ela passa pelo crivo da nossa fidelidade. Mas Deus nunca desamparou o servo dele. Deus nunca desamparou a sua obra. Ele sempre supriu, levantou o meio para suprir. Que Deus desperte os nossos corações para vivermos para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 1, verso de 1 ao 8. Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Amém? Amém. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. As recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos orar com o Senhor mais uma vez, falar com nosso Deus. Pai Santo, nós estamos diante da tua presença. Senhor amado, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o autor e consumador de nossa fé, tu és o Deus que restaura, o Deus que fortalece, o Deus que sustenta, que ampara. Tu és Deus, grande e temido. Pai amado, venho te clamar em nome de Jesus. Continue falando nos nossos corações nesta noite. Mova o teu Santo Espírito em cada um de nós. Toque profundamente em nossas vidas, ó Deus. Mova-nos, Senhor, com tua vontade. Dá-nos compreensão da tua palavra, Deus. E ajuda-nos, ó Deus bendito, a praticar os teus ensinos. Deus Todo-Poderoso, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Missões Mundiais, ela se disponibiliza os materiais da campanha, vários informativos, inclusive as pregações para facilitar para os pastores, né? Lá os esboços, e hoje eu aproveitei os esboços que está disponível na revista do pastor, né? Então essa mensagem de hoje, o esboço de uma das pregações, está na revista Missões Mundiais, que o tema é Revestidos de Poder. Revestidos de poder, baseado no nosso tema da campanha, no poder do Espírito, vamos completar a missão. O texto que nós lemos de Atos, ele traz essa ênfase sobre o revestimento de poder. Quando Lucas escreve este livro, ele endereça a Teófilo, e ele fala que escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, que foi o Evangelho de Lucas. E aqui nesse segundo ele traz o que está acontecendo depois da morte de Jesus Cristo, para que Teófilo fique informado sobre os acontecimentos desde o aparecimento de Jesus Cristo até agora a sua morte e a sua ressurreição. E esse texto ele nos descreve uma ordem de Cristo para que os discípulos permaneçam em Jerusalém, esperando o revestimento de poder, ser revestidos de poder. A questão é que esse poder ele tem uma missão específica, uma missão a ser resolvida, a ser executada quando esse poder vier sobre os discípulos. A promessa do Espírito Santo e sua relevância para a missão de evangelização. O que significa ser revestido de poder pelo Espírito Santo? O que quer dizer ser revestido pelo poder do Espírito Santo? Como o poder do Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar? Na realidade, não há uma evangelização eficaz sem que haja o poder do Espírito Santo. Podemos até fazer movimentos, realizar eventos, programas, mas não haverá de fato o evangelismo eficaz se não houver um revestimento do poder do Espírito Santo. Primeiro ponto é que a promessa do Espírito, a promessa do poder do Espírito Santo, essa promessa ela vem desde Joel capítulo 2, verso 28 e 29, e ela ultrapassa os profetas e chega no Novo Testamento, onde Cristo ele cumpre com essa promessa da vinda do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo ele fala na pregação dele, no capítulo 2, que profetizou Joel que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e que eles falariam em novas línguas. E fala, isso está acontecendo hoje, porque veio o Espírito Santo nos dando esse poder. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, sobre aquele povo reunido, aquela comunidade estava ali reunida, aqueles homens que eram homens iletrados, homens idôlatras, foram tomados de uma ousadia tamanha que
que as pessoas que ouviram eles falando ficaram perplexos sem saber que poder era aquele, como que eles poderiam falar em outras línguas e eles ouvir claramente e compreender como se estivesse ouvindo um natural falando naquelas línguas. A questão é que quando o Espírito Santo ele vem cumprindo com uma promessa, tem um poder extraordinário. A igreja do Senhor, para que ela avance, é necessário estar debaixo desse poder, do poder do Espírito Santo. As nossas igrejas continuam tacanhas, medíocres, é porque ainda não está revestida, não tem experimentado de uma plena esse poder. Quando começamos a experimentar desse poder, a gente começa a ver coisas extraordinárias acontecendo. A exemplo disso foi o relato que temos ouvido do nosso retiro. Aquilo que aconteceu ali é uma demonstração clara quando o Espírito Santo começa a visitar. Quando a igreja começa a clamar, a buscar o Senhor, comprando com jejum, com insistência, ela começa a experimentar esse poder do Espírito Santo. Visitações começam a acontecer, visitações claras do Senhor. Irmãos, é extraordinário, é algo fantástico. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios de uma visão que ele teve, que ele esteve em êxtase, sonhos, antes não sabe dizer, mas ele viu coisas que eram indescritíveis, que o homem não podia pronunciar. Ele foi levado à presença de Deus. Em nossos dias, na atualidade, nosso tempo, homens, mulheres têm se separado para buscar o Senhor e têm experimentado de um toque especial da parte do Senhor. Temos relatos. Luciano Subirá é um homem vivo, tem testemunhado de experiência extraordinária com Deus. Mas isso tem um preço, isso tem um custo. Eu tenho enfatizado para os irmãos, a nossa salvação é algo gratuita para nós. Para mim e para você é algo gratuito. Eu não tenho que fazer nada. Agora para Cristo custou tudo. A Cristo foi o preço de sangue, Ele pagou para a nossa salvação. Agora a nossa santificação, o crescimento é necessário, ela nos custa tudo. Tem um grande custo para mim e você. Se quisermos experimentar esse poder, precisamos estar dispostos a pagar um preço para isso. A exemplo disso é olhar para a vida dos apóstolos. Jesus Cristo passava numa coletoria e lá estava o cidadão cobrando imposto, trabalhando. E Cristo olha para ele e chama: venha, siga-me. Aquele cidadão abandona a sua coletoria, o seu trabalho e segue Cristo. Ele vai passando na beira do mar de Galileia e tem um cidadão trabalhando, 2 irmãos trabalhando. E Cristo chama: venham, segue-me. Eles abandonam as suas redes e o seguem. Ele chega na frente, tem mais 2 irmãos, juntamente com o seu pai, remendando as redes, costurando as redes. Ele olha para aqueles irmãos: vocês também me seguem. Eles abandonam a sua trabalho, o seu pai, suas redes e seguem. E assim os demais discípulos, eles estão ocupados, trabalhando em seus afazeres. Eles falam: é mais importante que vocês agora me sigam. E aqueles homens experimentaram a partir daquele momento de um toque especial do Senhor, uma comunhão especial com o próprio Cristo. Eles vieram experimentar depois desse grande poder que veio dos altos céus. Se quisermos experimentar desse poder do Espírito Santo, precisamos abrir mão de algumas coisas.
Existem coisas que estão nos impedindo de experimentarmos mais de Deus. O que tem te impedido de experimentar mais de Deus? Às vezes é coisa até boa, mas tem impedido de experimentar algo maior com Deus. Por exemplo, a falta de jejum. Comida é coisa boa. Uma galinha caipira, uma coisa com chambari, coisa boa. Quem não gosta de comer aqui? Tem ninguém. Todo mundo gosta de comer. Todo mundo, só igual eu, não gosta de comer. O Senhor nos chama a jejuar, deixar uma coisa que é boa para alcançarmos algo melhor. O jejum é uma forma de mortificar a carne. Não é para buscar bênção, não. Deus não vai abençoar você quando você está jejuando. Não, isso é perda de tempo. Se você estiver fazendo isso para alcançar uma bênção, pode parar de jejuar, vai comer, com a vontade. Está pegando do mesmo jeito, comendo demais. O jejum é para nós mortificar, para nos tornar mais íntimos de Deus. Vamos receber bênçãos extraordinárias, inumeráveis, bênçãos grandiosas. Mas não deve ser o nosso foco jejuar para receber uma bênção. O jejum deve ser mortificar a nossa carne, nosso ego. Para nos fazer nos aproximar de Deus, nos lembrar de Deus, nos estar junto de Deus. E o estar próximo de Deus nos leva a desfrutar mais dele. Falamos hoje pela manhã, qual é o pai? Tem um filho obediente, um filho que não faz, não dá presentes, esse quando dá alguma coisa para ele assim, além daquele que ele precisa. Agora, qual é o pai que gosta de dar alguma coisa para um filho teimoso, cabeça não dá, porque ele precisa da raça? Agora, imagina o seu filho ser um filho bom, obediente, aquele filho que escuta. Você vai querer agradá-lo, o pai. E por isso fala, vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará àqueles que lhes pedirem. As promessas do Espírito Santo eram um anseio dos profetas e Cristo cumpriu com essa promessa. Os profetas anseiavam por essa promessa do Espírito Santo e Cristo veio cumprindo essa promessa. O segundo ponto é que o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, revestido de poder, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. No capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu só dar um entre aspas aqui. Essas línguas que foram concedidas aqui, não é aquelas que nós temos ouvido aí hoje, não. Tipo Balahau, Saramandá, não é nada disso, não. Essas línguas aqui, na frente ele fala que eles que estavam ali, eles ouviam e compreendiam o que eles estavam falando. Ele fala em várias pessoas de várias nacionalidades estavam ali reunidas e elas compreendiam claramente eles falando nas suas línguas na terra. Então essas línguas que foram faladas aqui eram línguas idiomáticas, compreensíveis, como hoje era português, espanhol, francês, italiano e tantas outras línguas. Mas a questão, a ênfase aqui é que o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas, sobre aquelas vidas, por aquelas que estavam ali buscando o Senhor. Essa promessa ela continua viva em nossos dias. Quando buscamos o poder do Senhor, quando buscamos ser revestidos pelo Espírito Santo, Ele é derramado sobre nós. Há um testemunho na internet, eu não sei se é verdadeiro, mas vai na internet aí, de um irmão. Eu não sei se ele era do Haiti, seja onde na África, do Sul da África. Ele veio para o Brasil para seu seminário, se capacitar para pregar o Evangelho.
E ele saiu para pregar na região do sul. E ele tocou com grupos de aquele povo do Hitler, não é o nome do país? Nazista. Pessoal que não vai a língua deles, alemão. E ele encontrou com um grupo de alemão, nazista não, de alemãos. E aquelas pessoas começaram a tripudiar dele, porque ele falava mal e não entendia, por aí não entendia, não falava o alemão. E era pretinho, bem bronzeadinho, negro. E eles começaram a tripudiar daquele rapaz que ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ele começou a falar fluentemente em alemão, pregar o evangelho de forma fluente em alemão. Ele nunca tinha tido contato com a língua alemã. O que o texto está falando é que quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ele é revestido de poder para testemunhar do evangelho. O Senhor habilita, capacita para que o nome do Senhor seja engrandecido. Às vezes a gente pensa, não, mas ele ficou lá no Pentecoste. Não ficou parado lá. O Senhor continua vivo, continua ativo, operante, agindo de forma eficaz nos nossos dias. Quando há necessidade da ação do Senhor, quando há a busca pela presença de Deus, Ele continua o mesmo Deus operando com poder e autoridade em nossos dias. Meus queridos, o Senhor prometeu que Ele viria com poder, que Ele viria com grande autoridade, que Ele derramaria do Espírito Santo, que Ele usaria para testemunharmos do Evangelho. E Ele tem cumprido isso no decorrer das décadas do tempo. Ele tem levantado pessoas para pregar o Evangelho, impossíveis. Pessoas que às vezes a igreja olha, a cidade olha e fala assim, não tem como. E Deus tem levantado. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém bem conhecido. Fazia tempo que eu não falava com ele, ele não entrava em contato comigo. E quando ele falou comigo, ele disse que estava buscando realizar o seu chamado. Eu fiquei intrigado, mas foi chamado. Eu procurei, mas foi chamado. Eu falei assim, eu tenho um chamado pastoral, eu estou aqui pregando o Evangelho. O Pedrinho, nós conhecem o Pedrinho. Quem conviveu com ele, viu crescer, ele esteve aqui no nosso meio, foi embora. Muitas pessoas o olhavam e falavam assim, isso aí não vai dar nada. Eu vivi essa realidade dentro da nossa igreja, quando nós precisamos de ajuda para amparar o Pedrinho. Eu vi as portas fechando. Porque tinha praticado os que não era legal. As portas fecharam para ele. Fez coisas erradas, sim, praticou coisas erradas. A missão da igreja é amparar, cuidar, abrir portas, não fechar. Talvez ninguém tenha imaginado que ele pudesse tornar-se um pastor, né? Eu nunca imaginar. Ele cantava quando ele tinha uma voz bonita, para eu tocar violão. Na raça, para eu tocar violão. Tinha uma voz bonita, gostava de louvar o Senhor. As suas caídas, levantadas, caídas, levantadas. Nós temos um exemplo claro do apóstolo Paulo, ou Saulo, um homem letrado, versado, poliglota, pessoa de várias línguas, que era um perseguidor da igreja, alguém que era impossível, improvável tornar-se um grande missionário. Mas no dia que ele foi tocado pelo Filho de Deus, aí o Saulo, que perseguia a igreja, tornou o apóstolo Paulo, grande apóstolo dos gentios. O derramado do Espírito Santo, ele muda totalmente o mundo. Quando eu orava pelas crianças, adolescentes da nossa igreja, eu fazia isso com sinceridade.
com sinceridade, porque Deus separe. Eu desejo um dia ligar para você. E aí, pastor, como é que está? Pastor Taylor, lá, sabe lá onde? Arthur, pregando evangelho, missionário. Deus levantando, pastorada, né? Profetizando, Deus sonhar e clamar ao Senhor. Você imagina assim, não é possível, sim, Deus assim, eu escolho, eu chamo, eu capacito, eu habilito. E quando o Senhor toca, Ele vai conduzindo para que as coisas do Senhor tornem como Ele quer. Talvez você nunca imaginou na sua vida em ser missionário, ser pastor. Uma irmã de deu um amém aqui quando falei pastor Arthur, ele deu um amém. Os efeitos realmente do Espírito Santo e a expansão do reino de Deus. O reino de Deus avançou de uma forma avassaladora. Uma forma avassaladora. Chegaram a dizer, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Aquele movimento que começou lá em Jerusalém, na região da Galileia, com o Nazareno, que foi morto, que foi abandonado, rejeitado. Aquele grupo de covardes, não, de irmãos, Jesus me chamou. Aqueles homens que transformaram o mundo, aqueles homens que foram revestidos do poder, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Aqueles homens viviam para pregar o Evangelho, eles não tinham outro anseio, eles não tinham outra missão, eles não tinham outro pensamento, eles não tornaram o nome de Deus conhecido. O Pedro que disse, vou pescar. Em outro momento ele olha para o aleijado, para o cego que nascesse, que esmola, e ele fala, olha, é para ser aleijado mesmo, não tenho nada. Mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Depois os chefes, as autoridades olharam para eles e começaram a questionar, e Pedro fala, olha, vocês olham que vocês já fizeram alguma coisa, nós não fizemos nada, mas aqueles que vocês crucificaram, o Jesus que vocês mataram, pregaram na cruz, foi esse, era o nome dele que essas coisas acontecem. Eles proíbem de falar, olha, importa, antes nós ouvimos a Deus antes do que os homens. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aquele homem que era um pescador, que era um homem que não tinha cultura, que um homem que não tinha muita instrução. Olha, um homem de poder, de autoridade, que falava com poder e autoridade, que tornou um homem que, por onde ele passava, aonde seu som projetava, curas eram realizadas. Um homem totalmente dependente de Deus, que passou a viver para a glória de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre uma vida, sobre ela habilitada para o anúncio, para a proclamação do Evangelho, para tocar outras vidas. Terceiro, de lugar o poder do Espírito Santo para evangelizar. O poder do Espírito Santo para evangelizar. O apóstolo Pedro, como um bom israelita, um judeu, um homem que amava e que ama as suas leis, ele não podia se relacionar com um gentio, com alguém que não fosse judeu. Pedro está na casa de Simão, o curtidor, e ele tem uma visão. Volta da hora que o homem está orando, ele tem uma visão. Ele vê um lençol amarrado nas pontas do céu, cheio de todas as espécies de animais. Répteis, quadrúpedes, aves. Todos os animais estão retratados naquele lençol. Ele ouve uma voz clara dizer, mata e come. Ele fala, gente, sem hipótese alguma,
Eu nunca coloquei minha boca coisa nem impura. Para os judeus, minha carne de porco é impura. Para os judeus, comer um animal que não rumina era um animal impuro. Para o judeu, comer algumas espécies de peixe era impuro. Para o judeu, tocar em a pessoa enferma era para alguém impuro, não é impuro. Pedro fala: Senhor, de forma alguma, eu nunca comi nada que fosse impuro. E a voz fala novamente: mata e come. Ele fala: Senhor, eu posso. E aquela voz fala para Pedro: como pode chamar de impuro ou imundo aquilo que Deus fez? E o lençol foi recolhido. E Pedro ouve aquela voz falar para ele: tem alguns homens aí embaixo chamando, vá com eles. E Pedro compreendeu qual era a mensagem. Pedro ele vai e encontra um homem gentil chamado Cornélio. E Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, fala: você sabe que eu não poderia estar aqui com você. Você sabe que não é permitido em nossa lei o judeu comer com o gentil. Mas o Cristo me falou em visão para eu vir. Poder do Espírito Santo para evangelizar. O Pedro, baseado na lei, ele não iria. Mas o Pedro, convertido, tomado pelo Espírito Santo, ele foi e pregou para os gentios. O apóstolo Paulo, como falamos agora há pouco, também era judeu, mas foi um apóstolo dos gentios. Eu me ajudo, irmãos, a lembrar um missionário da China, hoje solteiro. Nunca tinha na sua região, na sua cidade, não tinha uma agência de missões para missões para a China. Ele tinha um mapa que ele chegava a China chamando ele, China. E ele, não, para a China. E começou a orar, esse coração ardia para aquela obra, pregar para a China. E quando ele fala para a igreja, eles falam: se Deus quiser alguém pregando para eles, que Deus chame alguém, Deus levante alguém. Mas Deus está me chamando. Ele partiu para aquele país sem ter uma agência missionária, sem ter um apoio de missões, para ele pregar o Evangelho. Ali ele fundou uma agência de missões, no joelho, orando, Deus manter. Ele sofreu várias situações difíceis de saúde, perda da esposa, perda de filhos, abandono de parceiros, mas Deus nunca desamparou, e a obra daquele homem fala até hoje. John Wesley, depois de muitos anos após a sua morte, um certo viajante chega no vilarejo e procura um local para tomar uma bebida e não encontra. Ele procura, não tem nenhuma taverna por aqui. E a resposta do Senhor para ele é: há alguns anos John Wesley passou por aqui. Ainda ardia naquela comunidade a pregação de John Wesley. John Wesley foi expulso das igrejas, foi expulso de umas, chutado de outras, apedrejado por outras, para não pregar o Evangelho. As portas das comunidades religiosas fecharam para ele. Ele passou a pregar as vielas, pelos túmulos, nos cemitérios, nos matos, fora. E demorou pouco. John Wesley arrebanhava multidões para ouvir a pregação do Evangelho. Centenas, milhares de pessoas ouviram a pregação do Evangelho. Um coração incendiado pelo Espírito Santo leva a propagação do Evangelho. Nós temos tantos outros exemplos. Se eu fosse falar que nessa noite nós iríamos rodar hoje falando, pediria de João David Glass, Jorge Moura, Hudson Taylor, Whitfield, Susana Wesley. Susana Wesley, sim, uma mulher que pregava o Evangelho de forma extraordinária. Criou os filhos do temor do Senhor, os dois pastores. A mulher que pregava o Evangelho. No seu lar, a sua casa é um campo missionário. Não pense que ser missionário para o Evangelho precisa necessariamente ser obrigado a sair daqui, não. Comece em casa, comece no seu trabalho,
Comece com seus amigos, mas comece. Mãe, se você incendiar o coração dos seus filhos com a pregação do Evangelho, já tornou uma excelente missionária. Pai, você conseguir alcançar o coração do seu filho com a palavra de Deus, com o Evangelho, não com histórias. E histórias mesmo, tem ouvido por aí. A pregação do Evangelho já fez uma grande obra. Você criar um homem, uma mulher, com temor do Senhor, na palavra de Deus, o seu galardão está garantido. O seu mérito não será menor do que daquele que atravessou o continente para ir ao mar. Você tem o seu mérito. Que o Senhor nos habilite para a pregação, a proclamação do Evangelho. Que o Senhor nos capacite com o poder do Espírito Santo para começar a testemunhar do Evangelho. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Cumpramos nossa missão. Pai Santo, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus eterno, Deus santo, Deus justo, Deus de bondade infinita, Deus que restaura, Deus que transforma, que liberta, que molda, que muda os corações. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és um Deus que chama, um Deus que capacita, um Deus que envia e um Deus que levanta os recursos para manter a sua obra. A Ti nós invocamos, Senhor. A Ti nós invocamos, ó Deus. Seja conosco, seja com a Tua igreja. Salva, Deus, aqueles que ainda vivem longe de Ti, sem esperança da vida eterna. Liberta, Pai, aquele que ainda está cativo do pecado, que está oprimido dos Satanás. Liberta, Senhor. Pai, traz refrigério à alma abatida. Senhor, traz refrigério ao Teu povo. Sustenta a Tua igreja, meu Deus. Desperta os nossos corações para o Teu reino, para a Tua obra. Nos habilita, Senhor, para Te servirmos com todo o nosso ser. Pai, eu clamo a Ti, continue conosco. Guarde nossas vidas. Perdoa nossos pecados, purifica os nossos corações. Dá-nos, ó Deus amado, uma semana embaixo dos Teus cuidados santos. Esta é a minha oração a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus em Cristo, nos abençoe em nome de Jesus.